Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Deus possa nos abençoar mais uma vez, né? Mais um momento aqui de reflexão de uma palavra profética, de uma palavra revelada. Eu dei uma saidinha e quando eu estava voltando, o Espírito Santo estava falando comigo uma palavra muito forte. Eu não podia perder a oportunidade de comungar com vocês o que Deus estava falando comigo, mas de forma nenhuma eu não perco a chance de estar comungando junto com vocês. Meus irmãos, vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, se inscreva. Nós temos aí vídeos extraordinários, vídeos que edificam, né? Que levanta aí a nossa fé, que edifica a nossa fé, a nossa vida, e vocês não podem ficar de fora. Assista aí os nossos vídeos, temos centenas de vídeos aí desde o mês de fevereiro, do ano passado, de 2020, que eu não paro de postar vídeos aqui na plataforma todos os dias, de 2 a 3 vídeos todos os dias, e graças a Deus, muitas famílias têm sido alcançadas, porque, irmão, se a palavra de Deus não mudar, o que mais pode mudar? Não tem, é a palavra que muda. E o que acontece? Você aí que não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Logo aqui embaixo tem uma taginha vermelha escrito dessa forma: inscreva-se, aqui embaixo. Aí você clica nessa taginha, se inscreve no nosso canal, clica no sino de notificação, porque todas as vezes que eu postar vídeo semelhante a esse, você sempre será notificado que tem vídeo novo na plataforma, tá bom? Todos os dias eu estou fazendo campanha de oração. Quando não é de 6 horas da manhã, é 5 horas da tarde. Eu sempre estou fazendo campanha de oração. Estou convidando o povo aí para uma marcha aí de oração. Temos que orar, né? Se a gente não orar, irmão, meu Deus do céu. Se a gente não orar, acabou. Acabou, irmão. Se você não aprender a orar, a falar com Deus, acabou, tá ok? Então, estamos combinados dessa forma. Se inscreva, clique no sino de notificação e não esqueça de dar o seu joinha. Eu sou o pastor João e eu tenho uma palavra profética de Deus para você agora. Irmãos, eu estava comungando com o Espírito Santo sobre o crescimento da igreja, como a igreja cresceu, não é? Irmão, não tem um buraco que não tenha uma igreja, não tem uma curva que não tenha uma igreja, não tem, irmão, um bairro nobre, uma favela, irmão, não tem um lugar mais tenebroso do mundo, aqui no mundo físico, que lá não tenha uma igreja, não é verdade? Sempre em algum lugar você vai ver uma igreja ali, outra aqui, vai ver um crente ali, vai ver outra aqui. Sempre, irmão, sempre. A igreja, ela cresceu demais. Quando eu falo demais, não é de uma forma pejorativa, tipo, está na hora de parar. Não, eu falo de uma forma louvável, irmão. Como a igreja pegou uma proporção, não é? Desde os primórdios, desde o tempo dos apóstolos, porque você sabe que a igreja ela começou no tempo dos apóstolos, né? Jesus preparou as colunas, Jesus preparou as pessoas para que essas pessoas dessem início ao cristianismo, dessem início ao que se chama arrependimento. Arrependimento. Não é? Os discípulos começaram a pregar arrependimento, começaram a falar de Deus, começaram a falar do amor de Jesus, e aonde eles passavam, eles iam, ganhavam as vidas ali para Jesus, eles edificavam as vidas, formavam aquelas vidas, levantavam ali um líder e depois eles iam para outra cidade. Alguns historiadores falam que Paulo ficava 2 anos numa cidade, né? Ele ficava 2 anos. Durante 2 anos, ele ensinava o povo sobre Cristo.
Ele preparava os novos convertidos já para serem os futuros pastores, irmão. Não tinha esse negócio de esperar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não, Paulo já pegava aquele novo convertido ali, como ele fez com Timóteo. Você sabe que Paulo fez de Timóteo um evangelista. E Timóteo era um menino novo, mas Timóteo tinha graça. O negócio, irmão, é a graça. Você tem a graça, você tem um chamado, toma aqui, entendeu? Paulo não perdia tempo. Não perdia tempo. Paulo levantava um aqui, levantava outro ali, e Paulo ia, irmão. Ia para Chipre, Paulo ia para Tessalônica, Paulo ia para Corintos, Paulo ia para a Grécia. Paulo rodava, foi o maior missionário de toda a história. Paulo rodava, irmão, aquilo tudo e falava do amor de Cristo, porque foi que Cristo morreu, não é? Pela humanidade. E hoje você vê aí, ó, você vê o trabalho dos discípulos, de Pedro, de Paulo, de Mateus, de Lucas, não é? De João. Lucas não foi um discípulo, tá? O Lucas, o escritor Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus. Ele foi um sujeito que ele pesquisou toda a história de Jesus e colocou em seu livro, tá? Mas Lucas teve um grande trabalho na obra missionária. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? Por trás de todo esse crescimento, o que formou esses homens, o que fez esses homens acreditarem mesmo em Cristo, na salvação, em um céu de gozo, foi o que eles passaram. Irmãos, esses homens revolucionaram o mundo. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Eles revolucionaram, irmão, continentes. Eles revolucionaram impérios. Nero mesmo, meu irmão. Nero ficou louco com o crescimento da igreja em Roma. Nero ficou tão louco com o crescimento da igreja, porque aonde ele via, aonde ele olhava, ele via um cristão, ele via uma pessoa que se convertia, ele via uma pessoa que deixava de adorar os deuses dele para adorar o único Deus. Nero ficou tão maluco com aquilo que ele teve coragem de tocar fogo em Roma. Já ouviu falar na história que tocaram fogo em Roma? Isso foi verdade. Nero tocou fogo em Roma e adivinha quem foi o culpado? Os cristãos. Nero, ele incitou o povo de Roma, os romanos, contra os cristãos. Irmão, os cristãos sempre foram odiados. Sempre foram. Agora, o que me gera uma fascinação, o que me gera, irmão, uma admiração, é que esses homens e essas mulheres, quanto mais eles eram maltratados, mas eles tinham prazer de trabalhar para Deus. Irmão, eles não ganhavam Ferrari, Lamborghini, mansão. Eles não ganhavam, irmão, essas fortunas de dinheiro por aí. Não tinha casa na beira da praia. Não, irmão, a vida deles era viver para o Evangelho. Era por isso que o Evangelho cresceu com tanta substância. Era por isso que se via tanto milagres. Porque esses homens e essas mulheres, eles tinham uma vida renunciada. Eles renunciavam à picanha. Você viu Daniel? Renunciava os melhores vinhos para poder ter comunhão com Deus, irmão. Eram pessoas que realmente o mundo não era digno de ter esses homens aqui no planeta, não. Hein? Eram pessoas que quando eles eram pegos pelas autoridades, olha aqui para mim, que eu estou trazendo um resumo aí bem light sobre o crescimento da igreja. Era homens e mulheres que quando eles eram pegos pelas autoridades e levados para ser julgados, eles tinham prazer naquilo. Você já leu Atos dos Apóstolos, quando os discípulos eles eram açoitados, perseguidos, e quando eles eram livres, eles voltavam e eles contavam, oh glória, eles contavam sobre a perseguição deles com alegria. Eles tinham prazer naquilo porque, irmão, eles tinham certeza que um dia aquilo ia acabar.
como acabou para eles. Vocês entendem? Eles tinham certeza que um dia os leões não iam mais correr atrás deles. Eles tinham certeza que um dia eles iam poder dormir em paz sem ter as autoridades, a polícia do templo na porta, arrombando a porta e procurando eles para matar, como hoje nós temos na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, que são lugares fechados demais. Irmãos, eu creio que esse dia, para a gente, para a igreja atual, esse dia vai chegar. Eu creio que vai chegar um dia que a igreja vai passar algo semelhante que os nossos irmãos passaram, e a igreja vai viver o momento de triunfação, ou seja, um momento triunfante. A igreja triunfará, a igreja vai viver o melhor de Deus. Então, quando eu começo a estudar o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, eu digo, meu Deus, me prepare para isso. Me prepare para que eu não te negue. Me prepare para que eu leve o evangelho a sério. Que eu não troque o evangelho por um carro novo, por uma casa na praia, por uma boa conta bancária. Que o Senhor me prepare para que eu não troque a minha salvação pela minha própria vida. É isso mesmo. Tem pessoas que preferem viver do que ser salvos. Isso é muito interessante. Quem está entendendo, irmão? Já estamos com 12 minutos de vídeo. Quem está entendendo, digita aqui embaixo assim, ó. Eu estou entendendo tudo isso. Digita aí embaixo. Vocês compreendem o que eu estou falando para vocês? O que o Espírito Santo está comungando conosco? Vocês compreendem? Irmão, olha o crescimento desse povo. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Eu tenho, irmão, uma vontade muito grande. Não é de hoje, eu vou confessar para vocês. Não é de hoje. Há muitos anos eu tenho uma vontade muito grande de abrir um ministério. Abrir uma igreja. Eu tenho. E eu estou me preparando para isso. Eu não sei se Deus vai permitir, mas eu estou me preparando para isso. Para abrir uma igreja, para solidificar o povo, para ajudar o povo. Ainda hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Zé, né? Que é o pastor José Souza. E a gente estava conversando sobre isso. Ele me deu o maior apoio. Irmão, a gente precisa solidificar. Não é? Manter uma família cristã, ensinar, falar para ele sobre o crescimento da igreja, falar para ele como a igreja cresceu, que a igreja cresceu debaixo de muita pancada. A igreja cresceu debaixo de muito ódio. Se engane não, irmã. Hoje você vê aí ó, esses templos grandes, você vê reis que são cristãos, príncipes que são cristãos, governadores, presidentes, pessoas de alto escalão que são cristãos. Irmã, louvado seja Deus, mas não esqueça que o evangelho, para chegar nesse povo, para chegar na gente, passou muita coisa ruim, irmã. Irmã, nós sofremos demais, ou seja, os nossos pais sofreram demais para que hoje a igreja ela fosse triunfante. Olha aqui, Gálatas. Olha o que fala em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Gálatas fala assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida
eterna. Olha aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Paulo está falando assim, ó, meus irmãos, Paulo está dizendo, meus irmãos, pregue a palavra, não canse de pregar a palavra, mas viva a comunhão da palavra. Paulo falando, pregue, mas viva a comunhão da palavra. Pregue, mas viva o crescimento da palavra. Pregue, mas viva a palavra. Paulo fala, ó, de Deus, não se escarnece, não escarneça a palavra, o evangelho. Porque aquilo que você planta na carne, isso é muito forte. Aquilo que você planta na carne, você vai colher na carne. E o que é que se colhe na carne? Engano, corrupção, mentira, ganância, lascívia, prostituição. Aí Paulo fala, mas o que planta no Espírito colherá. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que essa reflexão de hoje seja uma reflexão que você pense que você hoje é um cristão, você é uma pessoa em Cristo, porque alguém lá atrás entregou a vida dele para que Jesus te alcançasse aqui. Jesus preparou homens e mulheres para que o evangelho chegasse até as nossas mãos. E Deus vai preparar, continua preparando ainda, homens e mulheres para que esse mesmo evangelho alcance outras gerações. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Compartilhe esse vídeo para 5 pessoas. Faça o evangelho ser divulgado pela rede social. Até a próxima, em nome de Jesus. Shalom.